Eu acho que se Bastante, você olhar os pilotos do grid, o cara que mais lembra o Senna no método de pilotagem, no quão disposto ele tá a ir longe demais pra ganhar vitórias, postura, né? Postura, jeito, até uma certa agressividade em alguns momentos, é o Verstappen, não tem nem como. Como dois opostos desses podem ser comparados? Ayrton Senna e Max Verstappen. Aparentemente o Adrian Newey, o homem que desenhou mais asa do que a Red Bull vendeu de energético na vida, disse que os dois são muito parecidos. Só que a diferença entre eles é que o Senna fazia isso aí rezando no carro dele e o Verstappen xingando engenheiro, chutando o próprio carro, não é mesmo? Sim. É. Mas enfim, o Adrian Newey falou que eles são muito parecidos porque quando eles colocam o capacete, nada mais importa, eles focam muito nos detalhes. E é sobre isso que ele falou. Pra quem não sabe, ele disse o seguinte, ó. Você pode ler pra gente, por favor? Ele era curioso sobre cada detalhe. Sobre o Senna isso daí. Isso. Eu precisava estar bem atento para responder as perguntas dele. Sem dúvida, ele era um piloto excepcional. Além de serem rápidos, ambos eram incrivelmente obsessivos com os detalhes. Foi isso que os diferenciou dos pilotos comuns. Pois é, pra quem não sabe, o Adrian Newey aí desenhou os carros do Verstappen nessa passagem do Verstappen até o ano passado pela Red Bull, e ele também desenhou os carros da Williams que o Senna correu, né, na última passagem do Senna pela Fórmula 1, dizendo aí que os dois são muito parecidos. Mas vocês acham que os dois são parecidos mesmo? Quero saber a opinião de vocês. Eu acho que sim. Eu acho que se você olhar os pilotos do grid, o cara que mais lembra o Senna no método de pilotagem, no quão disposto ele tá a ir longe demais pra ganhar vitórias. Postura, né? Postura, jeito, até uma certa agressividade em alguns momentos, é o Verstappen, não tem nem como. Por exemplo, quando o Verstappen briga com o Ocon, quando o Verstappen arruma briga no rádio, assim, o próprio Senna arrumou briga com outros pilotos, né, no grid, como por exemplo, o próprio Schumacher, né? Quando o Schumacher tava surgindo, tem uma cena do Ayrton colocando o dedo na cara dele. Então, tipo, são pilotos parecidos, assim, eles têm uma personalidade parecida. É claro que quem não gosta do Verstappen vai falar, não, porque o Senna era puro, né? Sim. Mas de puro o Senna não tinha nada, não, viu? Ele batia de propósito, ia pra cima dos caras, era um baita de um piloto, um cara espetacular. A gente gravou um vídeo ontem da gente contando uma história do Senna desrespeitando uma ordem da equipe. Exatamente. Ele também desrespeitava a ordem de equipe e tudo mais. Então, assim, são caras parecidos nesse aspecto. Não, de fato, são muito parecidos. Eu acho que não tem nenhuma dúvida de quem é o mais parecido. O Verstappen é meio que uma mistura, na real, né, de vários pilotos. Ele é um pouco do Senna, ele é um pouco do Schumacher. Às vezes, ele também é um cara muito autoral, então ele é um pouco do Verstappen apenas. Mas, de fato, eu acho que não tem como questionar que o Verstappen parece muito com o Senna. E apesar de ter essas fotos aí mais conflitantes, né, de um orando pra Deus e um chutando o carro de raiva, eu acho que, na verdade, eles são pessoas muito parecidas. Eles são parecidos. É porque esse negócio de... É claro, né? Vamos falar a real aqui agora também, né? O Senna rezando no carro, tipo, claro, não traduz exatamente como era a personalidade dele. Sim. É um traço da personalidade dele, ele rezava ali toda vez antes das corridas e tudo mais, mas... não significa que ele era mindfulness, né? Que ele fazia yoga dentro do carro. Pô, o piloto mais simpático do grid. Não, certamente ele não fazia yoga dentro do carro, não, viu? Muito pelo contrário. Né? Mas eu acho que faltou só o... Não, fala, porque eu acho que... Não ia terminar nada. Ah, tá. Porque eu acho que eu sinto que eu vou desvirtuar aqui a discussão. Pode desvirtuar. Eu sinto que só faltou o Adrian Newey pontuar que o Verstappen é melhor que o Senna, mas aí tudo bem. Você quer fazer essa pontuação? eu já pontuei aqui, faltou. Ele não teve coragem pra fazer. Ele não teve coragem de fazer, então eu tô fazendo por ele. Essa matéria do Motorsport aí que a gente se baseou pra trazer essa notícia aqui pra vocês, o Adrian Newey ainda conta a história da primeira vez que ele conheceu o Senna, né? A primeira vez que ele levou o Senna na fábrica, e aí ele conta que a primeira coisa que o Senna fez foi se agachar no carro ali e olhar umas coisas que estavam diferentes e perguntar, tipo, isso daqui tá diferente, por que tá assim e tal, não sei o quê. E aí é por isso que ele fala, né, que, pô, ele tinha que ficar muito atento pra poder responder as perguntas do Senna, porque o Senna era um cara que perguntava sobre cada detalhe, né? Muito e aí, detalhista. se ele ficasse distraído, ele não ia conseguir falar sobre os detalhes que o Ayrton tava perguntando. Então, realmente aí, né? Piloto de Fórmula 1, a gente tem a impressão, às vezes, de que o trabalho do cara é só sentar lá e pilotar. Mas, pô, é muito mais do que isso. E digo mais, na época do Senna, na época do Schumacher, na época, enfim, mais antigas, o trabalho deles era maior ainda. Fazia mais diferença ainda você
fazer parte da construção do carro e não só fazer parte da pilotagem do carro. Porque hoje em dia você tem reunião pós-corrida, que os pilotos sentam lá e passam feedback, tipo, olha, nesse tipo de curva o carro tá reagindo desse jeito, ou não tá legal por causa desse tipo, ou eu gostaria que o carro fosse saísse de traseira e não saísse de frente, ou sei lá, vice-versa. E hoje em dia isso ainda existe, ainda é muito forte e tudo mais, mas antigamente o piloto às vezes botava a mão na massa, às vezes o piloto ia pra oficina, fazia coisa junto com os mecânicos, montava o carro e desmontava o carro junto. Desmontava o carro, exatamente. Hoje em dia o Lando Norris não suja a mão de graxa, né? Ele passa o feedback, mas ele não suja a mão de graxa. Antigamente os pilotos faziam isso. Então, geralmente quem era muito acima da média era a galera que conhecia cada engrenagem dentro do carro. E o Senna conhecia cada engrenagem dentro do carro. Hoje em dia isso ainda faz diferença, porque o cara consegue entender melhor, passar feedbacks melhores, e dizem que a Red Bull melhorou em 2025, a partir do momento que o Christian Horner sai e o Lohan Max começa a escutar um pouco mais os feedbacks dele, mas a real é que fazia muita diferença isso, e entender sobre o carro é o trabalho do piloto, né? Então, quem entende sobre o carro acaba saindo na frente. É total, tanto que até uma discussão, não sei se a gente vai entrar nisso depois, porque é o assunto Hamilton, mas é que muitas pessoas falam, por que o Schumacher conseguiu chegar na Ferrari e mudar a Ferrari do zero e construir um carro vencedor, e por que o Hamilton não faz isso? E é isso que o Caio falou, são eras diferentes, e nessa época era muito mais fácil o piloto sentar lá, ficar 12 horas dentro de uma garagem, estudando o carro e vendo cada manivela, cada engrenagem, e conseguir desenhar ou ajudar a desenhar melhor o carro, do que nos dias atuais, que é algo muito, muito diferente do que era 20, 30 anos atrás. Exatamente, mas eu quero saber a opinião de vocês aí. O que vocês acham sobre Senna, Verstappen? Eles são parecidos mesmo ou o Adrian Newey deu uma exagerada aí? Quero saber a opinião de vocês.